Disputas acirradas lá na frente e o possível fim de uma carreira na Fórmula 1. Foi assim o GP de Miami no último fim de semana. Então aqui vai a nossa análise completa. Oscar Piastri conquistou a 4ª vitória contra apenas uma de Lando Norris. Mas o desenrolar do fim de semana deixou claro que evitar erros vai ser o fiel da balança na equipe inglesa. Isso ficou evidente logo na primeira volta, quando Norris teve que sair pela área de escape na curva 2 para evitar um toque com Max Verstappen. Apesar de irritado, o chefe da equipe, André Stella, admitiu que talvez o mais inteligente fosse Norris tirar o pé e garantir a 2ª posição. Se ele tivesse feito isso, teria ultrapassado o holandês e muito provavelmente vencido a corrida. Mas quem levou a vitória foi Piastri. Ambos os pilotos erraram levemente na classificação. Com isso, a pole acabou caindo nas mãos de Verstappen. E se a gente voltar 2 semanas, na Arábia Saudita, foi um erro de Norris ao bater no Q3 que permitiu a Piastri, que estava com um ritmo mais fraco, ter uma chance mais clara de vencer. Com a vantagem de desempenho oscilando entre os dois, o australiano atualmente lidera o campeonato com 16 pontos de vantagem, justamente por errar menos. A McLaren até zomba das sugestões de que tem o carro dominante, mas olha, não tem como negar. No GP de Miami, isso ficou evidente com uma dobradinha tanto na sprint quanto na corrida principal. A vantagem foi tão grande que o concorrente mais próximo, George Russell, terminou quase 40 segundos atrás do líder. Antes do fim de semana em Miami, não havia um consenso no paddock sobre o tamanho da vantagem da McLaren. Depois da Austrália, diziam que ela venceria com sobras. Mas aí, nas corridas seguintes, como no Japão, onde Verstappen venceu, e na Arábia Saudita, onde ele deveria ter vencido, tudo parecia mais equilibrado. Só que o calor de Miami, o traçado da pista, o asfalto e a facilidade para ultrapassar deixam claro que o MCL 39 está quilômetros à frente. O carro ainda tem pontos fracos. Por exemplo, a sensibilidade do travamento dos freios dianteiros na classificação. Isso poderia atrapalhar em pistas onde é difícil ultrapassar quando se larga mais lá atrás. Mas quando o assunto é gerenciamento de pneus, a equipe inglesa está em outro nível. O que ainda não dá para saber é o quanto o cenário de Miami foi distorcido pelo mau desempenho da Red Bull. A nova atualização do assoalho do carro do Verstappen não trouxe a virada esperada. Ainda assim, é evidente que o RB21 é rápido em voltas únicas, quando a aderência dos pneus novos ajuda a mascarar o equilíbrio sensível do carro. Mas o carro claramente não lida tão bem com o aquecimento dos pneus traseiros quanto a McLaren. E os problemas extras de freio que Verstappen enfrentou, o que aqueceu ainda mais os pneus, só agravaram a situação. Agora, a prioridade da Red Bull é tentar entender como controlar melhor a temperatura dos pneus, ou então torcer para que a mudança nas asas flexíveis, prevista para o GP da Espanha, realmente mude o jogo a favor dela. Andrea Kimi Antonelli pilotou pela primeira vez no circuito de Miami e estreou com o pé direito, enquanto o companheiro de Mercedes dele, George Russell, admitiu estar com pouca confiança. O jovem de 18 anos não teve problemas para controlar o carro durante a classificação, mesmo com pouca aderência. O resultado foi a pole position na sprint. O chefe de equipe, Toto Wolff, elogiou a evolução do italiano depois de um começo de temporada mais cauteloso. Antonelli repetiu o bom desempenho na classificação principal. Ele ficou a só 67 milésimos da pole. Ou seja, o ritmo forte que todos esperavam dele finalmente deu as caras. O lado negativo foi que as corridas não saíram como ele queria. Na sprint, a largada foi ruim. Ele tentou segurar por fora contra Piastri e acabou sendo empurrado para fora da pista, algo até previsível. Ele obviamente não gostou da atitude do piloto da McLaren, mas ao refletir um pouco, ele provavelmente vai perceber que poderia ter se encaixado atrás e garantido o segundo lugar. Mas não, ele se expôs e perdeu posições. De qualquer forma, foi um unsafe release da Red Bull nos boxes que o obrigou a dar mais uma volta e parar de novo. Na corrida principal, Antonelli teve dificuldades com os pneus e terminou em sexto. Ele foi ultrapassado por Alex Albon no caminho. De novo, foi um aprendizado importante. Embora as coisas não tenham sido perfeitas, Toto Wolff considerou o fim de semana um progresso importante para o jovem italiano, e tudo indica que ele vai rapidinho absorver as lições de Miami. Não foi surpresa ver a Williams andando na frente do pelotão intermediário em Miami.
A equipe tem sido forte o ano todo, mas o que ninguém esperava era ver a Williams tão perto da ponta. Foi a menor diferença para a pole até aqui. Carlos Sainz ficou apenas 3 décimos e meio do tempo de pole de Verstappen. Essa velocidade em volta única se traduziu num ritmo forte na corrida. Albon chegou a conquistar a 4ª colocação na sprint, que escorreu por entre os dedos por causa de uma punição por excesso de velocidade durante o safety car. Ele terminou em 5º no GP. E o mais impressionante, a Williams não só liderou a chamada Série B da Fórmula 1, como ela também superou a Ferrari. E Sainz talvez tivesse vencido os carros da Ferrari também, se não fosse por um contratempo na corrida. Num circuito com retas longas e menos curvas lentas, com frenagem e contorno ao mesmo tempo, justamente onde o carro costuma sofrer mais, a Williams teve um ótimo desempenho. Embora Albon soubesse que a pista favoreceria o carro, nem ele esperava um desempenho tão competitivo. Esse bom desempenho permitiu à equipe consolidar a 5ª posição no campeonato. E ainda levou Sainz a imaginar o que poderia ser possível se mais recursos de desenvolvimento aerodinâmico fossem direcionados ao carro atual, em vez de focar, com toda razão, no projeto de 2026. Durante todo o início difícil de temporada da Ferrari, o chefe da equipe, Fred Vasseur, se apegava à ideia de que o carro tinha potencial. Mas, em vez de tirar proveito disso em Miami, a equipe teve o pior fim de semana do ano, e isso diz muito. Tirando um 3º lugar de sorte de Hamilton na sprint, foi um fim de semana para esquecer. Como Charles Leclerc disse depois de se classificar em 8º, 6 longos décimos atrás da pole, o tal potencial do carro não existe. A corrida principal confirmou isso. Leclerc e Hamilton terminaram em 7º e 8º, depois de uma prova dolorosa, agravada por desentendimentos públicos sobre ordens da equipe. Mais uma vez, Vasseur defendeu as decisões durante a corrida, mas mesmo tentando ser diplomático depois, ficou claro que os pilotos não estavam felizes. O único ponto positivo foi que Hamilton esteve mais próximo de Leclerc em termos de ritmo do que nos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita. O problema é que, como o inglês tem sofrido com a instabilidade do carro, talvez o traçado de Miami, com menos curvas de alta, onde essa fraqueza aparece mais, tenha apenas mascarado o problema. Talvez o único consolo para a equipe seja o fato de que Hamilton, pelo menos, ficou um pouco mais satisfeito em Miami. Mas é um alívio muito pequeno, diante de um carro que foi superado até pela Williams, caindo para o 5º lugar entre as equipes. O que parecia ser um fim de semana ruim para Jack Durham em Miami, pode, na verdade, ter sido o fim da carreira dele na Fórmula 1. O jovem australiano abandonou a prova na primeira volta, depois de bater com Liam Lawson na curva 1. Não foi totalmente culpa dele, mas tudo parece ter sido resultado de cautela em excesso e uma certa imprecisão, e isso custou caro. O abandono e os danos ao carro devem resultar na perda do assento. A equipe avisou, ainda no autódromo, que pretendia substituir Durham na próxima corrida em Imola. Se isso se confirmar, vai ser o fim de uma longa novela sobre a permanência de Durham. Franco Colapinto espera uma chance. E é uma pena que isso aconteça justo depois de Durham ter superado Pierre Gasly pela primeira vez numa classificação. Mas parece que o discurso da Alpine, de que Durham estaria garantido até o meio do ano, era, na verdade, uma cortina de fumaça criada por Flávio Briatore. Ou então, havia uma condição implícita. Ele só continuaria se entregasse bons resultados corrida a corrida. E, infelizmente para ele, o tempo passou rápido demais. Não se deixe enganar pelo fato de Fernando Alonso ter chegado ao Q3 na sexta-feira, nem pelo 5º lugar fortuito de Lance Stroll na sprint. Esse foi o pior fim de semana da Aston Martin em termos de desempenho. Pela primeira vez em 2025, o carro foi claramente o menos competitivo do grid. Isso ficou evidente no qualifying de sábado. A análise direta de Alonso diz tudo. O limite da equipe hoje é o Q1. A Aston Martin até tem algumas atualizações previstas, mas a expectativa é baixa. O foco principal da equipe está em 2026. A temporada de 2025 sempre foi tratada como secundária. O problema é que o AMR25 está se transformando cada vez mais num laboratório de testes para o futuro. O chefe da equipe, Andy Cowell, admitiu em Miami que a prioridade não é marcar pontos, mas coletar dados de qualidade.
O objetivo é melhorar a correlação entre o túnel de vento, as simulações computacionais e a pista. A posição dele faz sentido, só que com mais 18 fins de semana de corrida pela frente, o cenário para o restante do ano é desanimador. Agora, a aposta da equipe é suportar a dor no curto prazo para colher ganhos lá na frente. A Fórmula 1 teve uma 11ª equipe em Miami, e dessa vez a gente não está falando da equipe fictícia APX do novo filme de Fórmula 1. A verdadeira 11ª equipe da Fórmula 1, a Cadillac, que vai estrear no grid no ano que vem, marcou presença de peso no GP. Ela até fez um evento de lançamento oficial durante o fim de semana. Foi a primeira vez que todos os líderes e partes envolvidas do projeto, que tem sedes no Reino Unido e nos Estados Unidos, se reuniram desde que a entrada foi oficialmente aprovada em março. Ainda tem pouca informação pública sobre a estrutura da equipe, mas esse foi um momento simbólico. Serviu para marcar território no paddock e começar a se apresentar de forma mais visível. E a tendência é que essa presença só aumente ao longo do ano, à medida que se aproxima a estreia da Cadillac na temporada de 2026.